Vamos lá. Ana, nós temos esse problema também que nós estamos falando hoje, agora, que é o minimalismo digital detox. As pessoas começam a ter problemas, elas estão indo para dentro do celular e estão criando um avatar, um Matrix, que não é ela. Eu boto filtros, eu coloco como eu quero, estou bonito, estou isso, estou aquilo, estou viajando, e de repente não é o que eu sou um avatar. E aí, me fala uma coisa, o que isso está afetando na vida das pessoas hoje em dia, essa excesso de visualização, essa perda de tempo, entre aspas, excessivas, não para coisas boas como é a poesia e dois dedos de prosa, que você vai ver uma coisa literária, você vai fazer uma pesquisa de interessante, mas de repente você fica horas no Facebook, horas no Instagram, horas vendo outras coisas, quando você vai ver você ficou 3, 4 horas. Me diz uma coisa, o que isso está afetando na vida das pessoas? Olha, primeiro, Libónia, é interessante a gente pensar que isso já existia, mas foi muito agravado pela pandemia, né? Quer dizer, aqueles 2 anos que as pessoas ficaram mais reclusas, sem muita vida social, enfim, isso trouxe também uma adesão maior a uma coisa que já estava acontecendo, né? Que se intensificou, que é o uso das redes, dos celulares, dos computadores, etc. Esse mundo conectado, né? É interessante você falar disso, porque eu estou escrevendo um artigo para uma revista de psicanálise, que o título é exatamente A Vida Mentirosa dos Conectados. E é uma Boa, coisa legal, boa. porque é o que a gente vê. Você perguntou o que é decorrente disso, né? Primeiro, assim, um lado positivo, sem dúvida. Imagina, durante uma pandemia, todo mundo muito fechado, muito recluso, né? A internet sempre foi uma janela para o mundo. No momento que você está preso dentro de casa, você ter janelas para o mundo é muito Ajudou. útil, né? Sim. Muito interessante, é uma coisa super vantajosa para o ser humano, que é um ser tão gregário. Por outro lado, né, esse excesso, essa hiperconectividade que a gente vê acontecer hoje, ela está promovendo algumas sequelas, né, nos seres humanos. Uma certa solidão, porque todo mundo tem muitos amigos virtuais, mas o que a gente percebe, isso aparece muito nos consultórios, né, de nós psicanalistas, é que a pessoa comemora cada 1000 novos amigos nas redes, mas quando ela precisa efetivamente dividir um pouco da intimidade dela, das questões dela com alguém que queira ouvi-la, né, ela conta nos dedos de uma mão e não usa todos, quantas pessoas ela tem efetivamente. Então, acho que a solidão é um problema. O outro problema, quando eu falo a vida mentirosa, né, dos conectados, é porque as redes sociais são uma fábrica de ficção. Nós escrevemos diariamente uma ficção ilustrada, né, porque ainda tem fotos e tal, da nossa própria vida. Então isso cria um mundo fantasioso que muitas vezes impede que a gente perceba que a nossa realidade não está legal, porque a gente acaba acreditando na fantasia que a gente mesmo cria, né? E a gente ainda produz em quem está nos seguindo a ideia de que existem vidas perfeitas. Então aquela pessoa que não tem uma vida perfeita, e vamos combinar que a maioria, ou todos, né, ela começa a achar que ela está em desvantagem. Então isso cria duas coisas. Por um lado, um aumento muito grande dos comportamentos melancólicos e depressivos, aquilo que a gente não consegue alcançar e o outro parece que está alcançando, né? E os comportamentos ansiosos. Por que os comportamentos ansiosos, né? Porque a gente percebe que quanto mais ficção a gente inventa sobre a própria vida, mais esforço a gente tem que fazer para manter a credibilidade naquilo que a gente está inventando. E no fundo a gente sabe que é um blefe. Se a gente sabe que é um blefe, qual é o maior medo que a gente tem? De ser descoberto. Né? E se hoje a gente vive para os olhos dos outros, tudo que a gente não quer é que esses olhos vejam a gente menos perfeito do que a gente tem a intenção de mostrar que é. As pessoas não são. O que você vê hoje nas redes sociais? Você vê casais que já não se dão bem há muito tempo, posando em viagens maravilhosas, em restaurantes incríveis, né? Em casa mal se falam. Você vê muitas vezes colegas de trabalho que se odeiam posando de melhores amigos, né? Você vê pessoas com fotos retocadas. É difícil você hoje saber como é alguém que você conhece numa rede social. Porque quando você vai encarar aquela pessoa presencialmente, ela parece pouquíssimo com a foto que está lá.
Então é uma realidade inventada e isso gera essa ansiedade de ser descoberto. E me fala uma coisa, Ana, existem vários trabalhos, até trabalhos em inglês na educação, até de tentar tirar das crianças um pouco esses celulares, e aí é o estudo de tempo de utilização. Existem até alguns aplicativos que medem, né, o tempo de uso. Então, nós chegamos a ver que passam de 4 horas e você chegou a falar para mim outro dia que passava de mais de 12, 14 horas por dia, que era um período e afetava o sono, e aí dava irritabilidade, desconcentração, alteração do sono, sociabilização, agravamento de fobias sociais, tudo isso, né? Inibição, a pessoa fica inibida, porque ela sabe, ela está escondida atrás de um celular, mas de repente ela tem que olhar olho no olho, tem que falar, e aí é o que você falou, caem as máscaras e aí a coisa fica mais difícil. Qual que é o tempo mais ou menos que você vê no teu consultório ou lá no hospital que as pessoas estão perdendo, ou não perdendo, não sei se é a palavra certa, estão utilizando esses aplicativos? Hoje, se você for ver, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal, é difícil alguém que não está com o celular na mão, né? O computador é mais complicado, mas o celular é um computador que está na mão o dia inteiro. Hoje em dia, se você sai de casa e se dá conta de que você não levou o celular, no elevador você se sente nu e você volta para pegar o celular, né? Então, assim, é difícil hoje quem não esteja quase que o tempo todo que está acordado, de alguma forma, ligado nesse aparelhinho, né? Então, assim, é complicado. Você está falando da questão dos pais e das crianças, né? Eu tenho vivenciado uma situação interessante. Eu trabalho muito com adolescente nos meus consultórios. Eu tenho 2 consultórios além do trabalho no hospital, um no Rio e outro em Niterói. E muitas vezes, no atendimento com adolescentes, a gente acaba precisando fazer um atendimento conjunto, né, com os pais. E essa é uma queixa permanente, né? Que o filho fica o tempo todo no celular, ou no computador, ou nos jogos, interagindo com amigos só virtualmente, amigos que às vezes eles nem conhecem pessoalmente, nem nunca vão conhecer, enfim. E aí vem essa queixa, e a queixa aparece na consulta. E aí o adolescente vira para o pai ou para a mãe e diz assim, tá bom, eu uso mesmo muito o meu celular, mas e você? Né? Você não usa também? O pai que fuma fala, você não pode fumar, você fuma. Exatamente. Então, assim, leva para a mesa do jantar, aquela conversa gostosa que as famílias tinham na hora do jantar não existe mais, está cada um com seu celular. A coisa mais comum hoje em dia, por exemplo, é você ir num restaurante bacana, você olha para as mesas ao lado, as pessoas estão ali, às vezes casais, né? Sentados na frente um do outro, a comida esfriando no prato e cada um com seu olhar colado na tela. Sem interagir, sem conversar, isso. Exatamente. Fotografando o prato para postar, entendeu? Então, assim, houve um esvaziamento da vida real, né? E um aprimoramento da vida virtual. Entendi.